Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, o nosso bom dia, paz e alegria é o que desejamos para você, né? Olha, uma boa semana, um bom final de semana, tudo isso a gente engloba nesse dia aqui, né, Patrícia? Bom dia. Bom dia, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores, com gratidão e alegria. Excelente quarta-feira. Pois é, Patrícia, o prefeito Alexandre Calil parece que ele fez uma vingança com o pessoal da Abrazel. Por que, assim? Porque a Abrazel entrou na justiça com um pedido de liminar para que os bares e restaurantes pudessem abrir na cidade. E conseguiram. Já muitos aí estão funcionando, né? Só que o prefeito, para mostrar que estava querendo conversar com a categoria dos bares e restaurantes, chamou para conversar o presidente do Sindicato dos Hotéis e Similares, o nosso Paulo César Pedrosa, que representa muito bem também a categoria, Claro. porque o sindicato dele engloba os hotéis, bares, restaurantes e similares, lanchonetes, todo mundo está ali englobado dentro do Sindicato dos Hotéis e Similares, que é um sindicato patronal para defesa, né, das coisas dos donos de bares e restaurantes, né? Mas, então, o que o prefeito fez? Ao invés de chamar o cara da Abrazel, que até disse, nós, embora a liminar, né, tenha sido concedida, nós gostaríamos de conversar com a prefeitura, porque os protocolos da prefeitura são melhores do que os protocolos ditos pelo juiz na liminar. Não? A exigência da prefeitura... As exigências da prefeitura são melhores. São menores, né, as exigências. Só que o prefeito não quis conversar com o presidente da Abrazel, foi conversar com o presidente do Sindorb, né? E o presidente do Sindorb saiu esperançoso de que na semana que vem os bares e restaurantes estejam abertos com um protocolo diferente. Mas o prefeito depois, em outra entrevista, disse que não, que vai primeiro ver o problema da curva, como é que vai ser, se vai cair, né, a incidência de contaminações, de mortes, etc. Tal. Ele só acha que só vai abrir os botecos assim. Mas o grande problema, Patrícia, o prefeito Alexandre Calil está ignorando, lamentavelmente ignorando, que é o transporte coletivo cheio, os ônibus estão com menos horários, é esse transporte coletivo cheio que está proporcionando mais infecção na cidade. Infelizmente, todos os dias nós estamos batendo nisso aqui, né? Todo dia, nós estamos falando todos os dias. Aliás, vamos saber dos nossos telespectadores como é que tá aí, né? Você que precisa de sair para trabalhar, tem pego aí, tá pegando o coletivo, o transporte público, como é que está a situação? Manda aí no nosso WhatsApp. Uma usuária de transporte coletivo da cidade disse que ela pega o ônibus, toda a vida pegou o ônibus 15 para 6, agora está pegando 6 e 15. Quando pega o ônibus 6 e 15, o ônibus está cheio, está lotado, porque o horário de 15 para 6 não funcionou. Não é não? Então foi tirado o horário de 15 para 6. Então, você tem um transporte coletivo cheio na cidade. E sabe por quê? Olha aqui. O prefeito, ele não pode com a BH Trans. É interessante isso, né? A BH Trans manda na cidade e manda no prefeito, porque o prefeito ele não consegue em momento nenhum falar assim, não, eu vou determinar que tenha, todas as linhas tenha mais ônibus. Não, ele não consegue fazer isso, porque a BH Trans não deixa, porque a BH Trans paga as empresas por quilômetro rodado. Então não compensa, né? Não compensa o ônibus andar só com o passageiro assentado. Elas querem o ônibus cheio, porque o cheio, ela está compensando, né? O ônibus está cheio, então ela está pagando o quilômetro rodado. Uma viagem só. Em 2, 3 viagens, uma viagem só. Eu acho, aliás, uma coisa interessante, nós vamos ter aí uma campanha eleitoral. Está chegando. Está chegando a campanha eleitoral. Esse transporte coletivo da cidade foi feito lá na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, no governo, era o prefeito Maurício Campos, mas não foi ele que fez, não. Foi o governo do estado, através de uma empresa que tinha sido constituída no governo de Aureliano Chaves para administrar o futuro metrô da cidade.
chamava-se Metrobel. Era a empresa que ia administrar o Metropolitano de Belo Horizonte, que foi um projeto do antigo prefeito Luiz Verano. Só que a empresa estava constituída, prontinha, eles usaram a empresa, e o João Luiz da Silva Dias foi o primeiro presidente, usaram a empresa para fazer uma empresa de transporte e tráfego na cidade, e transporte coletivo e tráfego na cidade. Na cidade e na região metropolitana. Na época, a Metrobel abrangia toda a região metropolitana. Então, o que aconteceu? Fizeram esse sistema de bairro a bairro na cidade. Então, eu moro por exemplo, meu ônibus lá do meu bairro era Nova Esperança. Eu ia do centro, da Nova Esperança ao centro da cidade, ali, no máximo ali na rua Avenida Olegário Maciel, Rua Guarani, o ônibus parava ali e voltava. Dumont. E voltava para o Santos Dumont, já era outra região da cidade. E voltava para o bairro. Aí o nosso ônibus passou aí a Santa Efigênia. E aumentou a passagem. Se nós pagávamos R$1, vamos pagar R$2. Que ia até outro bairro. Então eu quero ver o vereador que tem peito de colocar um projeto na Câmara criando a possibilidade do passageiro pagar meia passagem. Olha, se eu moro no Salgado Filho, eu não quero ir à Vila Ermelinda e eu quero descer no centro da cidade, então vou pagar meio trecho. Como se diz, viu, eu gostaria de ver. Não tem jeito, não. Eu gostaria de ver eu gostaria de ver qual vereador peitudo para falar isso aí, para fazer um projeto desse na Câmara Municipal. Eu gostaria de ver. Eu também quero ver. Não tem um vereador em Belo Horizonte que tem coragem de fazer um projeto desse. Ainda mais em ano eleitoral, né, claro. Ciro? E gostaria de ver também os candidatos a prefeito de Belo Horizonte, né, dizer alguma coisa a respeito do transporte coletivo da cidade. O transporte coletivo da cidade está funcionando desde a década de 80. Já são praticamente 40 anos, né, que ninguém mexe. Então está na hora, está certo que você tenha algumas regiões da cidade que hoje tem, inclusive, você encontra, por exemplo, no Barreiro, você encontra 2 estações de ônibus, a do Diamante e daquele, onde que tem o shopping do Barreiro. Você tem em Venda Nova. Venda Nova também. Né? Então você tem as estações, tudo bem, né? Então, que você traga um ônibus dessa estação que vá à região hospitalar. Mas todos os ônibus de Belo Horizonte passam na região hospitalar, passeiam pelo centro da cidade, fazem congestionamento, demoram e não tem ninguém para falar. É a logística, né? A logística, ninguém mexe. E ninguém mexe. E nem o prefeito Alexandre Calil, que parece um machão, que é bravo, que faz, que acontece. Infelizmente, até hoje, ele não conseguiu mexer com a BH Trans. E a BH Trans está peitando ele aí, porque o problema da contaminação está no transporte coletivo. E isso não há dúvidas, né? Tudo começa ali no transporte coletivo. Agora, para atualizar aqui os nossos telespectadores, Assir, nós temos o número de que Minas Gerais teve um recorde de 24, nas últimas 24 horas, 95 mortes por conta da Covid. Em todo o estado. Todo o estado. Belo Horizonte, naturalmente, não teve isso, não. Belo Horizonte é a capital, né? A região que mais temos as mortes. Que mais tem, por quê? Porque Belo Horizonte recebe os doentes das cidades que não tem CTI. Então, eles vêm aqui para Belo Horizonte. Esses dados aqui são da Secretaria de Estado de Saúde, né, que divulgam diariamente. E agora nós temos aqui um acumulado de 2.166 mortes no estado. Então, esse número registrado são as mortes ocorridas dentro do estado de Minas Gerais. Mas você pensa bem, Minas Gerais tem 21 milhões de habitantes. Não? Acho que é 21 milhões de habitantes. Qual que é a taxa de letalidade, né? Não é verdade? Então, se 2.000, você vê aí mais ou menos, né? Um estado que tem o tamanho da França. É verdade. O tamanho da França. E nós sabemos muito bem que, por exemplo, o Amazonas Manaus. Agora Manaus já está baixando muito. Rio de Janeiro baixando muito. São Paulo baixando muito. Inclusive, Rio de Janeiro, as aulas estão previstas aí para voltar no Rio dia 3 de agosto da rede particular. Né? Então, hoje veio essa matéria no jornal O Globo e eu acho importante. Rio de Janeiro, Patrícia, tem um... Continua lindo. E outra coisa, o Rio de Janeiro tem uma experiência de 1918. Porque a chamada febre espanhola, a gripe espanhola, ela foi mais forte no Rio de Janeiro. Muito mais forte, né? Muito mais forte no Rio de Janeiro. Naquela época, os corpos ficavam empilhados na rua.
Os caminhões de lixo é que recolhiam os corpos de pessoas mortas na rua pela gripe espanhola. Aqui a Então, você notícia é veja a rápida. situação, né? Você falou sobre Belo Horizonte, né? Ontem, o número de mortes em Belo Horizonte ao todo, tá, gente? Durante toda a pandemia, foram 329 mortes. Isso durante toda a pandemia. Toda a pandemia. Hoje, 343, né? Então, nós tivemos um aumento aí de 14 mortes de ontem para 14 hoje. mortes de ontem para hoje. Mas nós sempre sabemos, né, que a pandemia, enquanto nós tivermos uma vacina, vai ser isso aí, infelizmente, né? Olha, assim, as pessoas têm que se proteger. A taxa de ocupação também, né, dos leitos. Hoje essa taxa está em 86%. É isso aí. Vou cantar aquela musiquinha. Então canta. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Há mais de 80 anos, na saúde do povo brasileiro. Há mais de 80 anos, ajudando o povo brasileiro. Pílulas de Lucem. Tá legal? É isso aí. Pois é, Patrícia. Daqui a pouco nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a reforma tributária. Ah, tá pegando, hein? Chegaram lá com um anteprojeto da reforma tributária para que os congressistas, o pessoal da Câmara e do Senado, né, debrucem agora sobre essa proposta do governo. Mas, depois eu vou comentar sobre isso aqui, essa proposta de reforma tributária, que estão tocando batata por cebola. Eu tô achando que não é uma reforma nada, Cirantão. Olha aqui, é deixa uma eu te contar uma coisa. reciclagem. Olha, eu te contar uma coisa. Eu tenho uma empresa que é de prestação de serviço, né? Então, que é empresa de publicidade. Você tem essa empresa. Então, a gente paga por mês de impostos federais. Eu pago COFINS, contribuição social, que é tudo quase a mesma coisa. Tudo é quase a São mesma. impostos previdenciários criados para levar dinheiro para a Previdência Social. COFINS, contribuição social, PIS, INSS da nota. Você paga uma tal de... Olha, sabe o que você paga? O quê? Você paga uma guia do INSS. Você fazer uma guia para o INSS, você tem que inventar. Você faz uma guia para arranjar mais dinheiro. Guia do INSS. Você paga. Então, você paga numa nota fiscal, você paga 4, 5 impostos previdenciários. Aí, sabe o que eles vão fazer? Eu vou falar daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais.